O que falar para essas pessoas? De fato, só ir à missa dominical resolve a vida do cristão? E o lance da confissão, como fazer uma boa confissão? Eu estou aqui, enquanto você falava, eu estou aqui pesquisando onde nós vamos achar aqui no catecismo, porque eu acho que é tão... Se eu achar o que eu quero aqui, 1400... Gente, pedir licença e já volto, viu? 1454. Vamos abrir aqui, vou agora estrear você no meu catecismo. Você vai estrear. Dá licença, Lara Brenner, que eu vou estrear aqui sozinho. 1441. Vamos lá pro final. Isso, é aqui mesmo que eu queria. Peraí, 1400 eu tô, então... Ah, tá. Não é a página, não. Ah, É o parágrafo sim. mesmo. Ah, sim. 1441. Estou chegando já. 1441. Primeira coisa que eu quero dizer a você, vamos frisar, só Deus pode perdoar pecados. Então lê o 1441. Só Deus perdoa os pecados. Só Deus perdoa os pecados. Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E exerce esse poder divino. Teus pecados são perdoados. Diversas vezes Jesus disse isso, Arthur. Os teus pecados estão perdoados. Inclusive, quando ele curava doenças físicas, ele gostava de dizer isso. Teus pecados estão perdoados. Ele gostava de curar o corpo, mas principalmente a alma. Uhum. Mas ainda, em virtude da sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, para que o exerçam em seu nome. Olha que interessante. Aí o catecismo, você não precisa abrir, eu vou abrir para você aqui. Uhum. Ele cita para a gente João capítulo 20. Você fica aí no catecismo, você vai ler mais aí. Uhum. João capítulo 20, versículo 21 a 23. Eu vou ler aqui. Olha lá. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes, aqui é depois da ressurreição, Jesus está aparecendo para os seus apóstolos. Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Agora vem a chave, 23. João capítulo 20, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Uhum. Arthur, Deus não está falando que ele vai perdoar do céu e você aqui na terra. Ele está falando a quem vocês perdoarem os pecados. Ele deu autoridade. Deu autoridade. Deus pode fazer isso? Pode. Sim. A quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Olha que forte essa palavra. Você está vendo? A Igreja Católica, ela não cria coisas. Ela se baseia aqui. Então, aqui está dizendo que os apóstolos têm autoridade para perdoar pecados. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Depois, você perguntou o que eu preciso fazer para uma boa confissão. Agora, você vai aí, a Lara vai estrear o seu catecismo também. 1450, no parágrafo, não página, tá? 1450. Já vou deixar até você ler isso aí, então. Tá bom. Posso ler? Para você fazer uma boa confissão, você precisa entender quais são os seus atos, os atos do penitente. Tem 3 atos que você precisa entender para fazer uma boa confissão. Lê o parágrafo 1450. Os atos do penitente. A penitência leva o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras plena humildade e proveitosa satisfação. Ele meio que resumiu aqui. Agora, o primeiro ato do penitente, para que a sua confissão seja boa e válida, você precisa ter contrição. O que é isso? A contrição. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e na detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Pronto. Olha como é forte isso. Você estar arrependido do pecado que cometeu. Mas o que é estar arrependido? Dor na alma. Uhum.
Eu já atendi pessoas que elas riem, elas brincam, elas não estão arrependidas. Já teve pessoas que eu não pude dar a absolvição, porque você percebe que ela não está. E como é que eu sei disso? Você faz perguntas e você também vê. Você está vendo como você não está preparado? Eu não tô tão arrependido ainda do que eu fiz. Eu vou continuar fazendo. Não, mas você vai continuar fazendo. Tanto é, porque muitas pessoas perguntam, eu moro junto e não posso me confessar. Simples. Você vai continuar no pecado do sexo fora do casamento? Enquanto você continuar com o sexo fora do casamento, não tem por que você se confessar. Porque a confissão só pode acontecer quando você tem contrição, dor na alma, detestação do pecado e resolução de não mais pecar no futuro. Então, qualquer pecado que você leve para o padre, mas daqui a 5 minutos você já sabe que você vai cometer, isso não é confissão. Sim. Esse pecado não te causa dor? Não tem por que você se confessar, você não está arrependido. Agora, não é dor de sentimento. Isso que eu ia falar agora, não é um sentimento, é uma... Não, é uma dor que você tem certeza que você feriu aquele que você ama. Então você ama Jesus, você tem relacionamento com Deus, e neste momento você sabe que você traiu a Deus. Não é um ato de afeto, né, Frei? Não, você tem certeza, eu feri o meu relacionamento com Ele. Pecado é isto, é uma quebra de relacionamento. Você estava em relacionamento com Deus, você pecou, você quebrou o relacionamento. As pessoas enxergam hoje pecado como um ato moralista da igreja. Pecado não é isso. Pecado é um relacionamento que você tinha com Deus e o pecado quebra. Esse relacionamento foi quebrado. É uma ausência, não é um ente. Exato. E aí você já não é mais amigo de Deus, você não tem mais relacionamento com Deus. Isso te traz dor. Então, seu coração pesa, sua consciência... A gente até fala, né? Minha consciência pesa. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo para uma boa confissão, 1455. Pode ler. Eu leio. A confissão dos pecados. A confissão dos pecados, a acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais se tornou culpado. Então, vamos lá. Segundo passo, você vai ter que se acusar. Diferente de qualquer outro tribunal da face da terra. Se você, no qualquer tribunal, você se acusa, você vai se... Já era, você está preso. Eu matei. Então, você vai preso. A gente precisava disso. Agora, aqui não. Você vai se acusar para ser perdoado. Ser livre. Para ser livre. É uma libertação. Assume a responsabilidade deles. Você assume a responsabilidade deles. Não adianta falar que eu pequei por causa do meu marido, eu pequei por causa... Não, é sua, por minha Você que culpa. fez. Minha tão grande culpa. Interessante que nem o demônio vai ter culpa no cartório nessa hora. O demônio só te sugestionou. Mas depois que você vai pecar, ele não peca por você, ele sai da jogada. É você que peca. É você que quer. E assim se abre de novo a Deus e à comunhão da igreja, a fim de tornar possível um novo futuro. Olha que lindo. Lindo. Então, na igreja, é sempre um recomeço. Há perdão. Então, primeira coisa, contrição, confissão dos pecados. Então, essa confissão é o quê? Falar o pecado. Então, era importante assim, qual é o pecado que você fez? Não pode ser genérico. Por exemplo, um pecado muito genérico que as pessoas comentam é o pecado contra a castidade. Eu pequei contra a castidade. O que é isso? Não precisa dar detalhes específicos, Não, mas você não alguma precisa- especificidade, Você não né? precisa dizer como foi, nós não queremos saber disso. Mas, Saber o que você fez. às vezes o padre pode pensar que é uma coisa grave, é uma coisa simples. Eu pequei contra a castidade. Às vezes o padre já está falando, o que aconteceu? Será que ela fez sexo fora do casamento? Não, é porque eu só vi um comercial rápido ali e não devia ter visto aquilo, me feriu. Olha, era uma coisa muito mais simples do que essa. Então é preciso dizer, eu pequei contra a castidade assistindo aquele filme, assistindo um filme. Eu pequei contra a castidade com o meu amigo. Eu pequei... Sabe, especificar um pouquinho para que o padre entenda que tipo de pecado é esse, porque depois ele precisa te aconselhar. Se possível, lembrar quantas vezes, porque às vezes a frequência também mostra o quão preso você está a este pecado. Sim. Uma coisa é você dizer que faz isso, mas se você falar assim, padre, neste mês eu já fiz isso 20 vezes.
Nossa, então eu percebi que você está escravo disso. Preciso te dar um conselho para te libertar dessa escravidão. Então é isso. Acusação sem medo, clareza, brevidade, clareza dos E pecados. o fato de você falar, Exato. você contar, porque senão seria também muito fácil. Eu sei disso, mas eu guardo só pra mim, porque eu acho que Deus automaticamente, você sabe tudo. É fácil desse tô me arrependido jeito. aqui. É fácil desse jeito. Quando você fala, quando você externaliza... Você se responsabiliza. Exato. E eu acho que tem um elemento também, e qualquer pessoa que já fez uma confissão geral sabe disso, que é muito importante, que é o elemento da humilhação. Exato. Existe um elemento humilhante quando você fala aquele negócio tão baixo ali Sim. pro sacerdote, ainda mais quando não tem aquela divisãozinha, né? Que você realmente está olhando Olha pra cara dele. pensando, nossa senhora, gente, que vergonha de ter Agora- feito isso. É. Agora fiquem em paz, porque nós não decoramos os pecados de vocês. Não, eu acredito. Mas o que eu quero dizer, assim, é uma humilhação excelente. Sim, exato, né? exato. Mas eu também gosto de falar isso para as pessoas. As pessoas acham que o padre sabe o pecado de todo mundo. Nossa, eu não Tem um lembro. caderninho dos pecados. Você não lembra o pecado de ninguém. E mesmo que lembre de um ou de outro, você não pode nunca falar para ninguém. O padre que ousar fazer isso será destituído do seu sacerdócio. O cara roubou um banco. A polícia toda do mundo inteiro está atrás daquele cara. Se confessou comigo. Não vai saber de mim. Porque o cara está arrependido, o cara se confessou. Quando se confessa, está preso. Se chegar alguém perguntando, não tenho notícia, não posso dizer nada do assunto. E o sigilo do sacerdócio é tão grande que ele não pode falar nada mesmo, nada. Então é para a pessoa ficar tranquila de que ali é para Deus mesmo que ela está com. Se o padre fala alguma coisa, é excomunhão, padre, ou não? Ele vai ser desligado do sacerdócio. Ah, tá. E é gravíssima, é lato sentença, é tipo assim, é imediato. Ele vai sair muito fácil disso daí. Entendi. Claro, tem que chegar até as autoridades competentes